Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Tributos e Direito Podcast. Comigo aqui ao meu lado, Júlio César Santiago. Como é que você vai, Júlio? E aí, Rogério, tudo bem? Hoje o tema promete, né? Olá, galera. Vamos começar aqui para bater um tema aí, né, Rogério? Aqui. Com certeza. Hoje nós vamos conversar, já dar um alô aqui para o nosso amigo Rafael Antônio Nogueira. Tudo bom, Rafael? Tudo bem? Bom dia, Rogério. Bom dia, Júlio. Prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É verdade, você fala isso também, né? É verdade, né? Foi com quem? Não lembro com quem foi também. Ah, foi com o Abdu. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Porque podcast é isso, às vezes o cara tá ouvindo de madrugada, né? Tá ouvindo na academia e tudo, né? Mas olha só, o Rafael, ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é assessor jurídico, assessor-chefe, né, jurídico da Secretaria Estadual de Fazenda. Então, está ali militando, além de ser mestre em direito tributário pela UERJ. Então, a gente quer agradecer a sua presença, porque tem muito assunto para a gente conversar sobre o ICMS dos combustíveis, que é um tema aí que hoje está digamos assim, na crista da onda, por causa da lei complementar 192 e também 194, a própria questão do STF que julgou. A gente vai conversar sobre isso tudo aí, galera, mas antes de entrar aqui no nosso episódio, não é isso, Júlio? Eu tenho que pedir para a galera aí nos ajudar aqui, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, seguindo a gente nas redes sociais, não é isso? Instagram e Twitter e tudo. Todas as redes sociais, né? Todas as redes sociais, e eu estou esquecendo alguma coisa. Não, é para se inscrever. E isso aí, seguir a gente. Pode ouvir a gente nas plataformas de áudio também. Também estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Então, quando você estiver indo lá para o trabalho, né, quiser ouvir lá no seu transporte, só ouvir a gente, ouvir o Rogério aí, que estava aqui nos bastidores falando de futebol, né, Rogério? É isso aí, galera. Pô, vazou aqui um futebol, a gente conversando aqui, né, eu e o Rafael. Mas é isso, Rafael, olha só. Você é especialista em direito tributário e você, como assessor jurídico, né, da Cefaz, você deve estar ali, digamos assim, para onde que eu vou, né? Porque contextualiza aí a galera que está nos prestigiando aqui, porque essa questão do ICMS dos combustíveis hoje virou uma questão jurídico-político, né? Em função de toda aquela decisão que o Supremo decidiu e que só iria passar a valer daqui um tempo, né? Então coloca a gente aí, por favor, nessa página, para a gente poder depois avançar nesse assunto, né, Júlio? É isso aí. Tá certo. Tentar contextualizar primeiro, né? Partindo do panorama normativo constitucional até chegar nas leis complementares do 92 e do 94. E, de fato, como é um tema que não é só jurídico, é jurídico-político, então acaba que isso, à véspera das eleições, é um tema realmente vivo, muito presente, né? Basta ver que alguns candidatos exploram um pouco o fato do valor do ICMS na bomba ter diminuído, acaba gerando um valor da gasolina, diesel, mais baixo para os consumidores, contribuintes de fato do ICMS. Então, de fato, não é um tema puramente jurídico, é jurídico-político, e agora, a eleição talvez seja um tema realmente interessante. E talvez eu faça aqui o papel de um contrassenso popular, né? Porque talvez eu comece por aí antes até de falar do panorama normativo, né? Do constitucional até chegar no panorama das leis complementares. Porque, querendo ou não, hoje, quando você chega para abastecer o seu carro, né, já verifica o reflexo da redução do preço da gasolina. Aqui no Rio de Janeiro, né, quem está nos ouvindo aí de fora, cada localidade tem a sua realidade ali, né, de preço e tudo. Cara, eu cheguei a ver gasolina a R$9. Hoje em dia está R$4,50, R$4,60 e tudo, isso, né? Isso já tem digamos assim, um reflexo ali dessa mudança também que foi feito. Além daquela também, acho que o barril do petróleo deu uma diminuída de preço, mas teve isso, né, Rafael? Sim, teve isso. A grande questão é a gente tentar descobrir por que isso aconteceu, isso foi a melhor forma, foi o melhor momento. Isso. Né? Porque, de fato, quando você faz tributação sobre o consumo, né, os tributos sobre o consumo, eles vão ter uma repercussão maior na ponta final da cadeia. Então, tem realmente, quando se dá algum tipo de redução da carga tributária, o reflexo é mais imediato. Né? É algo até interessante para a gente depois discutir, talvez se dá tempo encaixar, uma hipótese de análise do direito tributário em relação a isso, porque os policy makers, ou seja, aqueles que produzem a política fiscal do Estado, se preocupam muito mais com os tributos sobre o consumo, porque eles são muito mais sensíveis para a população, são mais perceptíveis para a população do que, por exemplo, um tributo sobre a renda, o patrimônio. Né? Isso talvez explique por que o nosso sistema tributário nacional tem marca muito clara da regressividade. Né? Porque talvez, para chegar a esse ponto de querer o policy maker, né? Que é o candidato
ou o político, o governante, né? Porque não é só o tecnocrata que cria política fiscal, tem um pouco também da área política nesse ponto, né? Para ele chegar, para ele conquistar, talvez a tributação sobre o consumo ela tenha um apego maior. Fala que vai reduzir tributo para chegar na mesa do trabalhador lá com arroz e feijão mais barato, né? O combustível mais barato, né? É aquilo, a gente que acompanha como técnico no direito tributário, a gente vê os outros países, né? E há um consenso aí que realmente o ideal é você concentrar, pelo menos pelo ótica da justiça tributária, né? O grosso da arrecadação em cima da renda e do patrimônio e tentar tornar marginal ali a tributação do consumo. Tem que ter, não adianta abolir, mas alguma coisa. E o Brasil foi no caminho oposto, né? Talvez Sim. Isso já é uma patologia que explica muito dessas consequências aí agora, né? Sim. E o ICMS sobre o combustível e a tentativa de controlar o ICMS sobre o combustível por conta da pressão inflacionária que existia, que ainda existe, é o retrato disso. Então, até mesmo dentro de uma análise como do direito tributário, é possível verificar que há uma predisposição, talvez, de tentar resolver essas questões econômicas, pressão inflacionária e também para tentar criar algum cenário de simpatia popular, né, com os tributos, a partir da tributação sobre o consumo, porque ela é muito mais direta, muito mais imediata, é muito mais perceptível para nós, né? Então, por isso que eu acho que talvez também tenha uma certa proeminência, né? Mas não é simples, né? Não. A própria cadeia econômica de produção de combustível não é uma cadeia simples, né? Essa cadeia econômica. E essa questão do combustível, então, vai ser sempre complexa. E até para nem para te interromper, mas até para você para fazer reflexão sobre isso que vocês estão falando de tributação do consumo. Vocês acham que mexer no imposto, né, no tributo, necessariamente causa essa redução do preço, né? Tipo, eu lembro numa época que os agricultores estavam reclamando da tributação do tomate, né? Porque estava com problema lá. Aí reduziram a tributação lá na agricultura. Não lembro se foi exatamente tomate. Mas depois houve outra reclamação dizendo que o tomate estava caro. Mesmo reduzindo a tributação, o tomate continuou caro. Acho que foi em 2008, 2009, agora eu não lembro. Você acha que mexer na tributação do combustível necessariamente vai fazer com que o preço diminua para o consumidor? Eu acho que depende muito do setor. Depende do setor, depende da mercadoria, depende do item, né? Então, assim, uma cadeia mais ou menos complexa acaba tendo um efeito mais ou menos esperado. Eu acho que parte disso aí. Até inclusive na própria cadeia do petróleo, na época que o próprio governo federal divulgava a importância e necessidade dessa redução da tributação, muito se discutiu. Será que isso vai chegar na bomba? Isso. Por isso que eu falei, hoje a gente está partindo com uma visão de retrovisor. Eu olho para trás, né, e vejo que, ok, reduziu. Mas na época, no olho do furacão, nem isso era certo, né? Bem, mas eu acho que dá para a gente encaixar esse assunto ao longo da nossa conversa aqui. Né? Eu também queria suscitar aquele aspecto que é uma tese tributária, que eu sei que o Júlio não gosta, né? Agora é que é a hora do advogado e procurador fazendo nacional, né? Eu não gosto, cara. Tu gosta de me provocar, né? A gente tá zoando um outro aqui, né? Porque o tributarista, adora uma tese, né? E eu achei muito inteligente esse insight. Eu não sei quem foi o cara que inventou a academia, que pensou nisso, porque a Constituição fala lá, né? O ICMS poderá ser seletivo, né? Sim. Em função da essencialidade, é o que está na Constituição. E a Fazenda sempre se posicionou no sentido, poderá, né? Digamos assim, discricionário, né? Eu posso ou não posso. Mas a réplica foi nesse sentido. Não, peraí. A partir do momento que você estabeleceu que determinado produto vai ter uma alíquota e outro produto deve ter uma outra alíquota, você já elegeu a seletividade, né? Você está selecionando alíquotas, né? Então, já que você elegeu a seletividade, você não pode fugir da essencialidade. Foi essa a ratio que permeou essa tese que é antiga. Eu lembro, cara, era coisa assim do início do século 2000 agora, né? Assim, 2003 já estava rolando isso, essa discussão, essa pegada, o pessoal distribuindo uma tese tributária de ganho financeiro assim grande para o pessoal assim que não é contribuinte do ICMS, né? Que acaba contribuindo do ICMS, toma crédito, então, dependendo da atividade econômica dele, nem faz tanto sentido que tem que tornar aquela coisa toda. Mas, por exemplo, rede hoteleira, academia, que não são contribuintes, são grandes consumidores de energia, né? É um filé mignon. Mas eu achei muito interessante esse aspecto. Me surpreendeu também o Supremo, né? Quando
foi por esse caminho também. Tipo, olha, cara, o poderá ali era você não estabelecer alíquotas, né, diferentes. Elegeu, não tem condições nenhuma de você, sei lá, tributar menos o chopp, como é que a gente gosta de tomar chopp, né? E mais a energia elétrica. A gente tem que reconhecer que a energia elétrica é mais essencial do que eu estou falando energia, mas combustível, né? Várias outras, talvez a internet, enfim, hoje em dia a internet é um bem essencial, né? Enfim, teve até com cidadania, tem um marco regulatório da internet. Sim. Acho que vão abrir outras discussões sobre esse conceito do que é essencial, né? Para efeitos de seleção de alíquotas de ICMS. Mas o Supremo, quando foi julgar, né, a tese, resolveu fazer uma modulação, a meu modo de ver, é inédita, né? Essa modulação é bem-vinda, tem a ver com segurança jurídica, né, Júlio? Mas quando ele modulou com os efeitos prospectivos, né? Igual a Lívia veio aqui e falou com isso, essa coisa da inconstitucionalidade útil, né? Ficou muito assim evidenciada, porque ele falou, olha, tudo bem, vamos jogar em constitucional, mas vamos respeitar o plano plurianual, né? Em função disso, vamos colocar lá para 2024 essa mudança. E com base nisso, teve o Congresso se mobilizando, está ficando cada vez mais evidente, toda vez que sai uma decisão do Supremo, o Congresso vem e tenta, de alguma maneira, né, aprovar uma lei, e não foi só na questão do ICMS de energia elétrica, pelo que eu estou vendo assim, nos últimos tempos, né? Teve a questão também da imunidade, a própria questão do default do e-commerce, né, da venda não presencial também teve isso, que o Supremo falou que era inconstitucional convênio, o Congresso aprovou uma lei, enfim. Dentro desse contexto, né, essa questão da ADI, você acha que, de alguma maneira, seria, digamos assim, essa lei complementar 192, 194, seria assim, chovendo molhado, já que, de certa forma, o cenário jurídico, né, já estava assim, sacramentado, né? Ou não, realmente não, faz sentido. Só uma pauta de premissa aí. Explica pra galera aí que essa lei complementar 192. É verdade. Eu tô vendo aí, o Rogério já entrou lá já entrou de carrinho, né? Vamos falar aí, ele começou a falar de futebol, ele já entrou de carrinho, ó, blá, blá. Não, mas peraí, mas o pessoal ali... Futebol foi bastidores. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho, dizendo o que essa lei fez, o que essa lei... Tá tão que o Rogério ele tá tão indignado aqui, o que essa lei fez? Eu entendo que... Já falando que eu não gosto de tese, eu falei, sei lá, cara, não sei qual é a tese. Porque eu entendo. Não, você gosta de tese que é do Estado, né? Eu não sei qual é a tese, pô, tem que ver. Eu sei que a cadeia econômica do combustível é complexa. Né? Você tem lá a plataforma extraindo o óleo bruto, aí você passa para a refinaria, para a usina, para a distribuidora. Pro pós de combustível, então é complexa. Eu não sei nem o que essa... Eu confesso que eu tenho que saber o que essa lei fez aí, que tá deixando o Rogério indignado aí com o STF. Não indignado não, só tô retratando o evento, não tô indignado não. Eu só acho que, assim, seria bom que a gente tivesse marcos jurídicos mais definidos, né? A partir do momento que veio o Supremo definiu, não precisaria, no meu ponto de vista, né? Não gostaria, se fosse assim, no meu país imaginário, né? Que precisasse vir... o Congresso, de alguma maneira, retificar ou re-ratificar alguma decisão que já foi ali tomada, mas é assim que funciona a maioria das vezes, né? Rafael, explica pra gente ali, o que essa lei fez. Cara. Eu entendo que a lei complementar veio por causa do Supremo, né? Veio assim, provocada de uma... deixa o Rafael explicar. Parte dela. Explica o que dá... Parte sim, parte não. A parte sim... praticamente tentou superar, eu acho, a modulação de efeitos do tema 745. Né? O que é esse tema aí? Deixa eu voltar um pouquinho, volta aí, porque o panorama normativo constitucional... Sim, vai lá. Que eu acho que, assim, para deixar todo mundo na mesma página, a galera entender. Quem está nos vendo e nos ouvindo. A galera de casa entender. Pela Constituição, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12H, uma sopa aqui de letrinha e de dispositivos, né? O ICMS sobre os combustíveis, ele pode ser monofásico a depender do que a lei complementar vem eleger sobre os combustíveis que podem ser monofásicos, ou seja, sobre a incidência monofásica do ICMS. Isso lá na Constituição. Isso na Constituição, né? Então, vamos lá. 155 para o segundo, inciso 12, a linha H. Pode ser monofásico conforme definição da lei complementar em relação aos combustíveis que terão uma incidência monofásica. Até então não existia essa lei complementar. Então, qual era o sistema que existia até então? Era uma imunidade ou não incidência constitucionalmente qualificada, não vamos entrar nessa discussão de natureza jurídica, né, dessas previsões da Constituição, de não incidência da circulação do ICMS interestadual. ICMS, energia elétrica, o combustível interestadual.
energia elétrica também. Então, incidência na tributação interestadual do combustível. Já era tributado no consumo. Eu mandar o combustível do Rio de Janeiro para São Paulo, não teria. Não teria. Agora, sai daqui, da refinaria do Rio e vai para São Paulo. Não incide ICMS. Chega lá em São Paulo, do posto de gasolina para o seu usuário, aí incide, ou seja, incide nas operações internas. Por isso que se diz que, ao eliminar a incidência do ICMS nos combustíveis na operação interestadual, você coloca o foco na tributação do estado de consumo. Porque na operação interna é a operação do posto da bomba para o consumidor final. Então, o que se tinha é isso. Né? Não tinha uma incidência monofásica, uma incidência apenas. Né? As etapas da cadeia de ICMS são várias, né? Desde a extração até chegar à bomba, a efetiva distribuição ao consumidor final. Mas, então, na circulação, pelo menos na circulação interestadual, não incidia, mas na circulação interna, na distribuição incidia. Tá, então só para entender aqui. Então, o posto de combustível, quando ele vende a gasolina para o consumidor, tem ICMS, que é lá no local, lá no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, onde for, onde o consumidor tiver. Está com o seu carro lá, foi na bomba lá no posto de gasolina, comprou o combustível e tem ICMS. Mas da refinaria, da usina, por exemplo, para a distribuidora não teria. Da refinaria, estaria diferido. Não, se for dentro do mesmo estado, tem. Se for sim, na operação interna, tá. Então, se a usina para a distribuidora, uma usina no Rio de Janeiro, a Reduc de Caxias, manda para uma distribuidora de combustível em São Paulo. Aí nessa operação não teria. Tudo que envolve circulação interestadual, não. Então, entendi. Não, por isso, mas como na circulação interna, né, normalmente você vai da bomba para o consumidor, por isso que se diz que a etapa final, porque no ICMS o que interessa é a etapa final, é onde você tem o máximo do valor agregado da etapa. No destino, né? Onde vai no consumo. Onde chega para o contribuinte de fato, quem suporta o ônus financeiro do tributo. Né, o consumidor, o cara que vai lá abastece seu carro. Né? Aí sim, por isso que a gente fala que essa sistemática até então vigente, ela coloca a tributação no consumo. Né? Isso que a gente tinha até a Lei 192. Por que essa previsão de não incidência está na Constituição também, artigo 155, inciso 10b. Tá? O que mudou? Nessa possibilidade de incidência monofásica, se a lei complementar escolher eleger os combustíveis, automaticamente essa não incidência interestadual deixa de existir. Então, é possível incidência interestadual, porque é monofásica. Então, se a incidência monofásica numa etapa só, não faz sentido você ficar preocupado se vai sair do estado A para o estado B, de onde que vai. O que interessa é incidir uma única vez. Você concentra, então... E um agente econômico dessa cadeia. Isso. E foi definido? Isso está na Lei 192. Isso foi definido na Lei 192. Definiu, vai ser refinaria ou vai ser... Isso. Aqui, o que coloca aqui a Lei 192 é que o produtor do combustível é a própria refinaria. O importador também, aqui tem a previsão do importador, né? Quando esse mês é importação. A refinaria é que pega o óleo bruto e transforma isso em gasolina. Isso, gasolina. E aí a usina é que faz a usina produz o óleo vegetal, o biocombustível, né? Não tem, uma cadeia complexa, né? Tá, mas aí a lei diz isso, que a refinaria que vai... o produtor. Ele chama de produtor. Então, não se preocupe em falar se é refinaria, se é a usina. Mas é o produtor de quê? Do combustível. Da gasolina. Vamos pensar assim. Deve ser a gasolina, o álcool e porque a gasolina que é misturada pela distribuidora que vai para o posto de combustível tem álcool, né? Tem, acho que 25%. 25% de álcool, né? A lei diz. Tá, então o produtor é que vai... Então, é que eu estou montando aqui a cadeia na minha cabeça, né? Só para o pessoal entender o que eu estou fazendo aqui. O Rafael está falando, eu estou assim, cara, peraí, deixa eu entender isso para um procurador da Fazenda Nacional que lida com tributo federal, um tributo de ICMS, caraca, ICMS, quando vem um processo de ICMS lá, na base do PiscoFins, caraca, ICMS, não, ICMS é terrível. É terrível. Pô, o Rafael é nosso herói, cara. Lidar com ICMS é muito complicado. Até para vocês entenderem o que eu estou fazendo na minha cabeça aqui, por exemplo, você tem lá, eu vejo a plataforma de petróleo, né, para entender a cadeia econômica do combustível. Tem a plataforma de petróleo, ela extrai lá do mar o óleo bruto. O óleo bruto vai para a refinaria, que vai transformar isso em gasolina pura. A gasolina manda essa pureza para a usina, que é a usina que vai fazer o biocombustível, né, que é esse álcool específico que vai ser misturado
pela distribuidora, que vai passar para os postos de combustível e que vai chegar no consumidor. Isso numa cadeia linear simples, mas isso tudo envolve essa complexidade que você está falando, porque envolve, cara, onde está a distribuidora? Onde está o posto de combustível? Onde está? Em que estado está a distribuidora, a usina, o posto de combustível? Então isso tudo se torna complexo. E aí entra essa questão se houver necessidade da usina, que às vezes não tem. Às vezes sai da refinaria já com combustível pronto. A usina pronta dali já vai para a distribuidora. O Brasil acho que tem, tem pouca refinaria, né? 5 ou 6 eu acho, né? Acho que são 13. São 13, né? Da Petrobras, que é o monopólio da União, né? As refinarias, né? Embora podem ser contratadas, né? Que teve essa quebra do monopólio. A gente tinha Manguinhos aqui, né? Então, na verdade, tem refinarias também privadas. Então, vamos voltar ao ponto aí onde o Rafael parou, né, na explicação. Então, a refinaria agora recolhe por toda a cadeia, né? Isso, é incidência monofásica. Né? Essa incidência monofásica. Explica nessa parte. Você não vai ter a necessidade de verificar toda etapa, incidência em várias etapas, sendo que até então tinha um recorte de não incidência quando houvesse uma circulação interestadual. Com a incidência numa única etapa, portanto monofásica, o legislador escolheu essa etapa da refinaria, do produtor. O produtor, que a gente não sabe quem é, né? Pode ser essa usina, pode ser a refinaria, né? Para, aí sim, o distribuidor. Ali que tem a incidência, né? Conforme a eleição do legislador complementar. Mas o ponto é, a Constituição não deixa isso de uma forma aberta. Ela não permite que o legislador complementar trate de todos os temas. É aí que eu acho que começa um pouco a discussão, né? Em grande parte, pelos estados. Porque, ao disciplinar a forma como a incidência monofásica é feita, os parágrafos 4º e 5º do artigo 155 define que, tudo bem, a incidência monofásica ela vai ser uniforme em todo o território nacional. Veja, a incidência é uniforme, não a alíquota uniforme, que é diferente de alíquota igual. Uniformidade pressupõe parte também de desigualdades regionais, que inclusive é o objetivo da Constituição da República, artigo 3º, inciso 3 da Constituição. Né? Isso, se der tempo, a gente chega lá ainda. É muito detalhe. É muito ficou detalhe. complexo aí, porque para mim uniformidade, a uniforme não está dando noção. Então todo mundo tem que todo mundo tem que botar a mesma alíquota. A ideia de uniformidade ela pode ser recortada e interpretada de forma que é uma uniformidade que observe também as desigualdades regionais, até porque esse é um objetivo da República lá no artigo 3º, inciso 3 da Constituição. Né? Mas vamos lá. Então tem que ser alíquota uniforme, ou melhor, incidência uniforme, e a alíquota pode ser específica, ad rem, sobre a coisa, ou ad valorem, que é um percentual sobre uma base de cálculo, que é o que a gente já vê por litro, nosso dia a dia. Não, ad valorem é no preço, né, do combustível. Ad valorem é no preço. E na outra ad rem é que é por litro, uma tributação por litro. Isso. Mas é R$1 por litro. R$1 por litro, isso. Tá, agora, isso que eu queria explicar para a galera, que o ad rem é um valor fixo e não percentual que incide sobre uma base, né? Ali vai ser um valor fixo em reais por litro de circulado. Combustível, vamos supor. R$1 por litro, vamos pensar assim. Então, R$1 por litro, não é R$1 por R$8 de litro. Sim. Né? É quanto de litro saiu daquela bomba. Então vamos cobrar R$1 a cada, sei lá, 100... Lembrando que eu acho que essa alíquota de rem não foi fixada ainda, né? Eu acho que ela está no CONFAS ainda ou já tem realmente. Aí a gente começa a celeuma, né? Brincadeira, né? Porque é o CONFAS que vai, né? O CONFAS é o conselho que reúne os 27 secretários de Fazenda, né? Sim. E ele tem essa, digamos assim, configuração de discutir a uniformização do ICMS, que é um tributo de caráter nacional, mas de competência de cada unidade federal. Tá, mas estou tentando entender esse problema. Aí veio a Lei Complementar 192, olha, a gente não precisa se preocupar com essa cadeia econômica complexa, se é lá, se é em São Paulo, se é no Rio, se é no Espírito Santo, vai ser tributação monofásica, até para evitar sonegação fiscal, evitar um monte de coisa, porque quanto mais a cadeia fica complexa, mais a possibilidade de ter um problema aí na distribuidora, na usina. Esse argumento foi muito utilizado, né? Foi muito utilizado. Tem a monofasia e a monofásica. Vamos imaginar que o produtor seja refinaria, e são 13 refinarias no Brasil. Então, quem vai recolher o ICMS de toda a cadeia vai ser a refinaria, em tese sendo ela a produtora.
Né? Sim. É isso que a lei quis fazer? Isso. A intenção é justamente essa, você concentrar. Isso facilita a fiscalização e arrecadação da tributação pela administração tributária e torna um pouco mais simples e menos complexa toda a cadeia. Né? Mas só voltar para a alíquota, porque isso é um grande importante, isso é um ponto importante. A Constituição, como você já adiantou, já bem colocou, a Constituição coloca essa possibilidade de ser ou alíquota ad rem, sobre a coisa, ou alíquota ad valorem, percentual sobre uma base, que naturalmente é móvel. Né? E quem vai definir se é ad rem ou ad valorem? Confaz. Então não é obrigado ser de rem, pode ser de valorem aí. Pode ser de valorem. Isso eu não tinha lido ali com essa lupa. E a Constituição, no parágrafo 5º do artigo 155, fala que isso será deliberado pelos estados, no CONFAS. Qual é o primeiro ponto? A Lei Complementar 192, ela definiu o que é ad rem, específico. Então a Lei Complementar já veio falando que é de rem. Ela superou o que a Constituição manda, de que os estados deliberem, e veio uma lei complementar, que pode ser considerada aí como União Federal falando, né? Isso. E, vai ser ad rem, pronto. Esse é o primeiro argumento. Ad valorem, não. Ad rem. Ad rem. Específica. Né? Então, preço, valor por litro. Valor por litro. Qual é a dificuldade de você estabelecer uma alíquota ad rem nacional? Acho que a realidade de cada estado é muito diferente. Então, você colocar um valor de preço por litro, né? E isso cria, de fato, aperta um pouco mais na hora de tentar olhar as especificidades regionais e definir essa alíquota, em tese, uniforme, mas que observa também desigualdade regional. Desigualdade regional. Eu vi no Jornal Valor Econômico que o São Paulo o diesel vai ficar mais caro. A ideia era diminuir o custo, né? Mas lá, como já tinha o ICMS assim, do estado de São Paulo menor, vai aumentar em 9% o preço do diesel, se for aplicar exatamente essa política nova. Olha que paradoxo, né? A lei complementar disse, então, que a alíquota é ad rem. Aí começa o problema, então. Peraí. Viola ou não viola a Constituição? Isso, exatamente. Esse é o primeiro argumento dos estados. Né? Já tem ação no Supremo questionando aí? Já tem 3 ações diretas de constitucionalidade e uma DPF. Caramba. Tá. Então, isso aí... E esse ano foi um ano agitado, realmente, não vai decidir isso tão cedo, né? Esse ano não decide só para... Esse ano é a Copa do Mundo, daqui a pouco é Natal, acabou o ano. Daqui a pouco é a Copa do Mundo. Ali. Mas e aí? Qual o problema E aí, qual é o ponto que os estados colocam, né, nessas ADIs? É que quando a União disciplina a alíquota diretamente, tirando dos estados essa possibilidade de deliberar, há então uma isenção heterônoma, porque é a União entrando dentro do âmbito da política fiscal do Estado para falar como o Estado vai tributar e entrando de uma forma a abaixar o preço. Então, aí que entram esse argumento dos estados, na ação direta constitucional, de uma delas, né? E fala que, olha, isso aí é uma isenção heterônoma. Viola o federalismo, Viola né? o federalismo. Então, não poderia diretamente a lei complementar fazer isso. Bem, então, vamos seguir aqui uma cadeia cronológica, normativa, porque ainda não acabou. Veio, então, vamos lá. Constituição, Lei Complementar 192, né? Aí, os estados têm que definir essa alíquota de rem. A lei disse a alíquota de rem específica, mas tem que definir. Veio, então, um convênio do CONFAS, convênio 16 de 2022, e definiu as alíquotas específicas, alíquotas de rem. Mas criou um fator de equalização, justamente para tentar, nesse fator de equalização, tem lá uma tabela, é um anexo que na verdade é uma tabela, né? E que, aplicando esse fator, para tentar, no final das contas, manter para tentar observar essas desigualdades regionais, né? Manter essa uniformidade, mas uma uniformidade que também respeite e observe essas desigualdades regionais. Aí, em 2 ações diretas, numa ADI e numa ADPF, as duas ajuizadas pela Presidência da República, o Supremo
liminarmente, suspendeu a eficácia desse anexo que trata do fator de equalização. Inicialmente foi isso. Mas veja, naquele momento em que veio a Lei 192, os estados já ficaram sem a possibilidade de definir a alíquota de valor. Veio o convênio, estabeleceu a alíquota de valor, mas criou um critério ali, né, um fator de equalização. Né? Para ninguém sair prejudicado. Eles fizeram um rateio ali, olha. Isso. Ninguém vai perder receita. Bem, pouco tempo depois, talvez por conta dessa possível inconstitucionalidade da Lei 192, começou a debater o projeto de lei complementar que acabou gerando a Lei 94. E nesse projeto de lei, e que acabou gerando a Lei complementar 94, existia a previsão de colocar o combustível como item essencial. Então, se é essencial, a alíquota tem que ser a alíquota ordinária, do ICMS de 18%. Até então, os estados variavam, 24%, 30%, variava bastante. Porque 18% é a menor que 18% existe é a alíquota geral, ordinária. Né? Então, por conta disso, essa lei complementar 194, ela veio justamente para tentar evitar ou tentar esvaziar a inconstitucionalidade da Lei 92. Porque, veja, se a Lei 92 passa por cima do CONFAS e fala que a alíquota é específica de REN, mas vem depois uma lei complementar e fala que o item é essencial, o combustível é essencial, portanto tem que respeitar uma alíquota ordinária, se por acaso essa previsão da alíquota específica for declarada inconstitucional, pelo menos o governo tem uma lei seguinte, a complementar o 94, que o governo federal, querendo dizer, segura assim o preço do combustível pela alíquota ad valorem geral, de 18%. Porque eu acho que fala, não salvo engano, o 194 lá, a lei complementar 194, que mudou o artigo 18A, fala em teto, né? Ele estabelece um teto. Não deve, acho que a alíquota não poderá não pode ser maior que a geral. É isso. Então, foi uma jogada aí, para segurar o preço. Porque se o item é essencial, se deve respeitar a seletividade, então a alíquota não pode ser maior que a alíquota geral de ICMS praticada no Estado. Né? Mas um pouco antes da lei complementar 94, é um vai e vem mesmo. É um vai e vem mesmo. Um pouco antes da lei complementar 94, no âmbito de uma ação direta de constitucionalidade da relatoria do André Mendonça, ele suspendeu totalmente o convênio 16. Lembra o convênio 16 que tratou da alíquota específica, né? E já tinha parte dele já estava esvaziada pela... O anexo já tinha sido... Pelo anexo já tinha sido suspenso, né? A eficácia já estava suspensa, mas depois, né, no pedido da Presidência da República, dentro dessa ação direta de constitucionalidade, da Presidência da República também, jusada pela Presidência da República, o Supremo suspendeu a eficácia integral desse convênio 16. Então, em primeiro momento ele suspendeu o anexo, depois ele veio a decisão e suspendeu tudo. Isso foi um pouco antes da própria lei complementar 94, dias antes da publicação dela. Então, veja, em poucos dias, 5 dias de diferença, o que se tinha? A suspensão da eficácia do convênio, uma determinação da lei complementar de alíquota específica, 92 de alíquota específica, que não podia ser cumprido porque o Supremo suspendeu a eficácia, mas, ao suspender a eficácia, né, ao reconhecer essa omissão constitucional, nas palavras do André Mendonça, ele determinou o seguinte: olha, enquanto que não se adota essa alíquota de REN de uma forma seletiva, sem esse fator de equalização, porque isso fere a uniformidade, aplique-se uma regra que está lá na Lei 92, que diz o seguinte, né? A regra é específica para a substituição tributária de óleo diesel, mas basicamente é adotar como base de cálculo a média móvel dos últimos 60 meses. Caralho, inicialmente era para o óleo diesel, substituição tributária do óleo diesel apenas. Média o que? Móvel? E aí, média móvel do valor dos últimos, base de cálculo, dos últimos 60 meses. Por conta disso, então, assim, ele aplica isso com analogia ainda. Com analogia para o combustível, né? Isso, que era do óleo diesel. Os outros combustíveis.
Caramba. Então, veja, nesse meio tempo, o que se tinha? Alíquotas ainda ad valorem, porque a alíquota específica não estava ainda, parou de produzir seus efeitos, já que o convênio 16 deixou de produzir seus efeitos. Eficácia, né? Onde não tinha alíquotas específicas, a de REM. Tinha uma base de cálculo que era móvel. Aí o André Mendonça falou, enquanto então os estados não definem de forma adequada incidência uniforme com a alíquota de REM e conforme também a seletividade, porque não adianta aplicar uma alíquota de REM muito alta, né? Ou seja, um valor combustível, a gente deu exemplo aqui de R$1 por litro, não adianta aplicar R$5, R$6 por litro, né? Mas, enquanto isso não vem, o André Mendonça disse o seguinte, olha, então se é assim, pelo menos na base de cálculo eu vou congelar. Então, aplica a média móvel dos últimos 60 meses na base de cálculo. E a alíquota? Ele não falou nada. Então, nesse meio tempo ficou base de cálculo, por analogia, média móvel dos combustíveis dos últimos 60 meses e a alíquota do Estado, aplicável do Estado. Mas a alíquota, que aí então, poderia ser a alíquota de 20, de 30. A alíquota, então, ficou ao sabor de cada estado. De né? cada estado. Até, Então, sempre foi. Até vinha no 194. Até a 94. É. Ao Ficou 5 dias, talvez, nesse cenário. Né? A 94 veio duas depois datas dessas aqui. decisões. A 94 veio depois Caraca, eu dessas fico decisões. imaginando. Caramba, então eu botei Quantas errado horas aqui. de sono Eu tô o fazendo uma Rafael cronologia aqui, Breno. A 94 veio depois de tudo isso, cara. Não, eu tô imaginando o Rafael, quantas horas de sono ficou perdendo. Cara, que loucura isso, hein, cara? Pra poder entender essa parada aí, porque realmente eu até entendo a base de cálculo dessa média móvel, porque o combustível é muito controlado, né? A questão do litro, quanto que sai da usina, quanto que sai da refinaria. Então, às vezes, para a refinaria, que no caso aqui que seria o produtor que a gente está imaginando, ela é mais fácil dela prever quanto que vai em termos assim de combustível, né? De preço de custo. Não de variação de mercado, mas em preço de custo ali, ela tem como prever quanto que seria um preço ideal do posto de combustível para o consumidor, já que o preço é muito controlado. Então aí você bota uma base de cálculo mais ou menos fixa, né? Agora a alíquota que é o problema, que vai variar de estado para estado. Até então estava variando. Né? Com o Confaz não estava variando, né? Porque eles decidiram o que eles iam fazer. Isso. Agora a STF entrou nisso e bagunçou tudo. Olha, e a alíquota? Não sei se chegou a bagunçar, porque foram muito movimentos rápido, né? tão casados que não deu tempo de bagunçar. Você ia falar das datas, que foi muito próximas, né? Só para você ter ideia. A Lei Complementar 192 é de quando? É desse mês? De março de 2022. É o 92, de março de 2022. Março de 2022. Isso. A decisão do André Mendonça, que suspendeu integralmente o convênio 16, é de 17 de junho. E o convênio é de quando? Foi logo depois, então, da lei? Não, o convênio é antes. O convênio é de março. O convênio vem junto logo depois da lei 92. E março também, logo depois. Mas a decisão do André Mendonça é de 17 de junho, que suspendeu todo o convênio. E a lei 94 é de 23 de junho. Então, são poucos dias. Então foram dias aí dias. Que poderia causar um problema isso. aí de dias. Mas que causa, né? Porque... O problema causou de qualquer forma. Porque sempre tem, como eu disse, sempre tem debate. Nós temos 3 ADIs e uma DPF. Né? Mas, nesse intervalo, a princípio de poucos dias, o que se tinha? Uma base de cálculo pela média móvel, nos últimos 60 meses, e a alíquota conforme a previsão de cada estado. A partir da Lei 94, como admitiu a Lei 94, como colocou o combustível como item essencial, não podendo ter alíquota superior à geral, então a intenção automática da Presidência da República foi reduzir a alíquota por outro meio. Entendi. Se não foi possível, através da Lei Complementar 192, que tinha essa marca de constitucionalidade, e através de um convênio que tinha um fator de equalização, até tinha lá a alíquota específica, né? Até o convênio tratou da alíquota específica, mas tinha um fator de equalização. Como não foi possível definir todo esse desenho que a Constituição colocou, com um grauzinho de constitucionalidade ali, veio então a Lei 94,
admitiu, colocou o combustível como item essencial, automaticamente a alíquota trava para a alíquota geral, no máximo da alíquota geral, que é 18%. A partir da Lei 94, o que se tem então? Uma base de cálculo. Também continua a decisão da André Mendonça pela média móvel dos últimos 60 meses. Por quê? Porque não teve convênio posterior. Eles não deliberaram. Eles poderiam deliberar. Poderiam. Não, terão, né? Tem um prazo ali que eles precisam, acho que até final do ano, né? Que tem que apresentar. Então, se eu não me engano, tem Cara, eles não, eleição, Copa do Mundo, eles não vão deliberar isso. Mas o CONFAS vai ter que, de alguma maneira... Pô, você vai reunir 27 secretários de Estado. Na prática... Só se for por e-mail, né? Essa decisão está meio que pendurada essa definição está meio que pendurada na decisão do André Mendonça. A alíquota de REN eu acho que é um caminho sem volta. Porque já estava na Constituição, essa questão da monofasia. Aí tudo bem, o André Mendonça deu essa decisão aí, o STF, e o convênio, né, o 16, está suspenso, né? Foi até revogado depois. Foi revogado, né? Revogado. Já foi revogado? Foi. Mas aí o CONFAS, para ser revogado esse convênio, teria que ter uma outra deliberação revogando, né? Uma resolução. E por que eles não decidiram logo? Porque veio a decisão do André Mendonça. Então, assim, como não tinha também acordo entre os estados, que o grande ponto é esse fator de equalização que já estava suspenso. Depois dessa decisão do 17 de junho, eles não deliberaram de novo. Deliberaram, mas não para chegar a esse ponto. O CONFAS também tem um quórum, antes era tão unanimidade, depois mudaram esse quórum, né? Agora acho que é 2/3 do Nordeste. Tem um quórum que não é tão simples assim. Depende da matéria, na verdade. Porque a Constituição fala de deliberação dos estados. Essa deliberação dos estados não precisa ser unanimidade. Se for benefício fiscal, sim. Benefício fiscal. Verdade. Mas nesse caso não seria benefício, seria um quórum diferente. Seria para fixar a tributação. Veja, aí que entra a discussão. Outra discussão. Não, a discussão que eu coloquei, sim, porque como sim, isenção interônima, colocou como se... Os estados defendem que isso é uma isenção interônima, então é um benefício fiscal. Então teria que ser unânime. Olha aí, tá vendo? Até porque a gente está falando, né, de uma incidência que, em tese, é uniforme todo o território nacional, todos os estados sem concordar. Né? Então tem que ser unânime nesse caso. Você sabe, quando o Rogério falou do tema e eu fui refletir um pouco quando eu li a lei, na minha cabeça era assim, não, estamos criando uma tributação nova, vamos fixar aqui como é que vai ser. E não tinha essa visão de que seria benefício fiscal. Que aí muda tudo, né? Porque aí a Constituição fala que tem que ser deliberação dos estados, tem que ser unanimidade mesmo, de benefício fiscal. Isso. Então não é assim, não estou criando um tributo de monofásico novo. Porque antes a gente tinha uma cadeia complexa, existia lá substâncias tributárias, semestre de ferimento. Esse argumento que é benefício, enfim. Agora mudou, vai ser considerado tudo, benefício, né? Mas vamos lá, continua aí a loucura. Esse é o manicômio mesmo. Né? É o livro do Alfredo Becker, né? O manicômio. Mas olha aí, Júlio. Claro, é uma questão sensível. Realmente, não, é um manicômio, mas jogou o Rafael está aclarando tudo aqui para mim. Sim. Eu já, se alguém falar, Júlio, você tem tributação de combustível? Olha, eu tenho uma noção. Agora eu tenho uma noção. Acho que quem está nos assistindo também agora tem uma noção do que é a tributação do combustível no ICMS. Espero que quem está nos assistindo tenha entendido, porque às vezes até eu mesmo não entendo nada. Então, assim, a gente tem que parar, pensar e voltar. Mas já clareou muito, cara. Não, para mim já clareou muito. Os procuradores da Secretaria de Fazenda, em função desse cenário aí, tem que passar a receber o adicional de insalubridade, cara. Que é pra gente ficar maluco isso, cara. Entendeu? É de ficar doido. Foi muito vai e vem. De fato, foi muito vai e vem. E bem, então, o estado da arte é a Lei 194, colocou o ciência do combustível até a alíquota geral por conta da definição dele como item essencial, né? Em tese aplicando o princípio da seletividade, com a base de cálculo, entre aspas, pendurada na decisão do André Mendonça, que é a média móvel de 60 meses. Porque o que o André Mendonça diz? Repetindo, enquanto os estados não deliberarem essa definição, por analogia, fica a média móvel. A base de cálculo não é o preço do combustível. Não, fica a média móvel de 60 meses. É uma base de cálculo fixa. E a alíquota ficou a alíquota geral. Então, o estado da arte, hoje, é esse. Está tudo fixo. Então, base de cálculo fixa, a alíquota fixa, porque tem que ter um limite lá. Aí você perguntou, não teve deliberação do CONFAS depois? Teve apenas para falar isso. Né? Então, sim, para cumprir a decisão do André Mendonça. Para dizer Nessa parte. Não para definir todo o sistema. Todo o sistema da Lei 9294. Mas, e por quê? Porque essas leis também estão sendo questionadas. Eu disse que tinha uma DPF da Presidência da República, disse que tinha uma ADI também da Presidência da República. Agora eu vou falar que tem outras duas ADIs dos estados.
uma ADI contra a Lei 192 e uma ADI contra a Lei 194. Litisconsórcio ou os estados? É através do COMPEG, que é um Colégio Nacional de Procuradores Gerais. Obrigado. Também secretários de Fazenda dos Gerais, a os DPF, estados, eu acho legal isso, uma ação coletiva, digamos. Quer dizer, os efeitos são ergar homens, mas pelo menos assim, eu acho legal quando os estados conseguem se unir para fazer uma ação. Só para eu entender aqui, os estados, eu entendo, eles entraram com as ADIs contra as leis complementares. A União entrou com a DPF contra o quê? Ela alega como se fosse um estado de coisa inconstitucional. Caramba. Uma omissão generalizada. O professor Carlos Alexandre que ia gostar. Ele adorar disso, esse, né? Ele tem esse livro lá, dele. Estado de coisas inconstitucionais, né? Então, então nem sabia que cabia DPF para uma omissão generalizada, então assim, como várias leis dos estados. Caramba, tema interessante aqui, hein? A DPF no estado de coisas inconstitucionais. Em matéria tributária. Vamos fazer um episódio disso aí, Júlio. Chamar aqui o professor Carlos Alexandre, né? Para falar de estado de coisas inconstitucionais. Em matéria tributária. Que ele fala que depois que ele lançou o livro, agora tá na moda isso. Então, a própria lei 160, saindo um pouquinho aqui, a própria lei 160, que é a lei que tentou acertar esse estado de coisas constitucional de benefícios fiscais concedidos sem convênio do CONFAS, criando mais do que uma guerra fiscal, uma zona fiscal, não deixa de ser uma tentativa de acerto legislativo para esse estado de coisa inconstitucional, que à época existia por conta de estados concedendo benefícios fiscais sem convênio prévio. A União entrou com essa DPF, qual foi? Entrou com uma ADIM também, né? Entrou com uma ADIM também. Mas contra o quê? Contra o CONFAS? Contra a resolução? Contra, aí sim, o convênio. O convênio. Convênio 16. Então, caramba. Então, a gente tem um negócio aí... Cara, uma confusão, né? Mas, mas tá muito claro agora na minha cabeça o que aconteceu, cara, assim... são normas... Não, eu sei que, assim, a cronologia, mas eu não tô bugado. Vamos continuar que eu tô bugado. Dúvida aí? Não, os próximos passos, né? Tipo assim, agora tem a lei complementar, fixou isso. Acho que a alíquota de REN, o CONFAS vai ter que, em algum momento, né, se acertar ali dentro, né? Mas caso não tenha, digamos assim, uma previsão, sei lá, acho que era até 31 de dezembro, tinha uma regra dessa, não tinha? Na verdade, o que existe na lei, é um ponto, acho que é importante, né? Que é um dos pontos de alegação dos estados, que eu acho um ponto importante da inconstitucionalidade, que até 31 de dezembro, o que se tem, na verdade, é uma possibilidade dos estados compensarem suas perdas decorrentes dessa aplicação das duas leis, 92 e 94, com eventuais dívidas que eles tenham com a União. E esse é um ponto interessante dos estados federais. Tá vendo? Outra parada, olha aí. Mas a gente vai para o financeiro. Mas não, tem a questão do financeiro e tem... Cara, isso vai dar uma complicação. Porque, olha só, Júlio, a Lei Complementar 192, ela fala dos combustíveis, né? A 194, ela fala também de energia, fala de transporte passageiro, né? Transporte coletivo, transporte coletivo. Então, foi bom você falar nisso, né? Então, tipo assim, a 194, havendo perda, os estados também podem, digamos assim, fazer essa compensação, digamos assim, com a dívida que eles têm perante a... Em tese sim, porque o Supremo, quando julgou o tema 745, ele modulou os efeitos para 2024. Foi um dos pontos que a gente falou no início. Para energia elétrica e comunicação. Telecomunicação, na verdade, no tema 745. Mas, quando veio a Lei 94, meio que passou por cima da modulação do Supremo. Então, em tese, sim, agora as perdas só poderão ser compensadas, dos estados poderão ser compensadas em relação àquilo que deixou de arrecadar da diferença desse ano. Para o ano que vem já não mais. E aí os estados falam também, então você me coloca numa situação complicada, porque eu consigo compensar agora, no ano que vem não. Aí complica um pouco mais também, porque dentro de uma estrutura de pacto federativo, a União argumenta que sangrou também porque reduziu a zero as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS. Isso está nas leis, porém... Que envolve tributação de PIS-COFINS. Só para esse ano. Só 31 de dezembro. 1º de janeiro, gasolina R$8, hein, cara? Vamos acabou. Tá fazendo a previsão, né? Vamos encher o tanque em dezembro. Então... tá falando isso, que vai que nego não, isso aí. Não, a galera sabe que é descontração. Tu vai causar aí um congestionamento dos postos de combustível. Não, gente, que isso, pô. Caramba. Não se sabe, mas, enfim, vai depender também do preço do barril do petróleo. Não tem como saber o que vai estar lá em janeiro, guerra da Ucrânia, o que vai estar acontecendo, né? Sim, sim. O cenário hoje, então, é base de cálculo média móvel e alíquota
A de REN não. Não. A de Hoje a é a alíquota geral. A alíquota geral. Hoje Que é a de valor, cara, 18% sobre a base de cálculo Isso. nos últimos 60 meses. Isso. Alíquota Então, geral. Vai falando. Aí vai falando. a União, na Lei 194, né, de forma mais específica, na 92 também, mas ela coloca que redução a zero, de alíquota zero do PIS e COFINS, só até o final do ano, para os estados não. Aí que eu entro um pouco no ponto de direito financeiro, que eu acho que é importante. A Lei Complementar 194 fala disso? Alíquota zero para PIS e Fala. COFINS? Caramba, eu não sabia disso não. O 94, sim. Alíquota zero. É o 94 ou o 92? Deixa eu confirmar até aqui. Como eu disse, a gente acaba também... Alíquota de PIS e COFINS. Cara, para o pessoal ver como é complexa a tributação de combustível, né? Envolve uma série de incidências tributárias. Na verdade, o 94 alterou o 92 para... Para dizer isso. Não, o 94 mudou o 92 para adicionar. Aí aqui, ó, combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações, aí 94, botou, né? Isso. E o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais. Isso. E aí entrou na regra lá ali que está ordinária, né? Energia elétrica e comunicações já tinha sido definido no Supremo, questão da modulação de efeitos. Transporte, em geral, tem isenção para transporte coletivo de ICMS. Então, no serviço de transporte, né, interestadual, intermunicipal, já tem a isenção de ICMS, que é a competência do Estado. O que fica, a grande jogada, vou colocar assim, da Presidência da República na Lei 194 foi o combustível. Né? Porque mais ou menos aquilo que já estava ali na Lei 194 já estava equacionado, tirando a modulação de efeitos do tema 745, mas já estava equacionado. Aí voltando para a parte de direito financeiro. A Lei 192, as leis 192 e 194, elas também excepcionam a LRF. Justamente para não falar, olha, isso não precisa de estudo de impacto, então pode ser aplicado imediatamente. Deixa eu estar me perguntando, porque a lei de responsabilidade fiscal determina que você tem que apontar a origem do recurso para você diminuir o outro recurso que já estava previsto, né? Pois é. E o impacto disso. Mas aí parece que passaram uma borracha aí. Porque isso reforça aquele argumento de isenção heterônima dos estados. Isso eles dizem nas duas ADIs que eles ajuizaram com as duas leis complementares, 92 e 94. Por quê? É justamente por ser, né, uma renúncia de receita, portanto, até mesmo um incentivo fiscal, é que as próprias leis 92 e 94, elas excepcionaram a LRF. Mas entra o problema, como eu estava falando. Para os estados, isso vale, independentemente do exercício financeiro agora e para os próximos, a União só está até a virada do ano. Mas, ainda assim, ainda que você tenha uma possibilidade de compensação nesse exercício, não é a mesma coisa, assim, porque o Estado troca uma receita primária, ele diminui a receita corrente líquida dele, o imposto, a redação do ICMS combustível pode chegar a 20%, 30% da arrecadação geral do Estado. Né? A ICMS é o tributo de maior expressão dos estados, então combustível, dependendo do estado, chega a 20%, 30%, varia. Mas eu diminuo minha receita corrente líquida, então eu diminuo minha receita primária e eu não tenho uma diminuição de despesa primária. Na verdade, eu faço uma compensação com uma despesa não primária, uma despesa de capital, que é a despesa de pagamento de dívida com a União. E o que isso acontece? O que isso gera? Caramba, agora tu desequilibra um pouco. Tu me deu um nó na cabeça. Buguei de novo. Tu saiu do tributário pro financeiro. Tu vê, ó, galera, ó, isso aqui, ó. Isso aqui você não vai aprender em sala de aula, não, hein? De graduação. Isso aqui só aprende do tributo e direito. Você sai do tributário, né, pro financeiro, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, e né? O professor Irapuã falou que vai ser exigido a prova da ordem a partir do ano que vem. Financeiro. Fica ligado aqui a prova da ordem. Que o Rafael tá falando. Então, receita corrente líquida diminuiu. Diminui. E não diminuiu as despesas primárias. Aí vamos pegar aqui um exemplo, né, dando aqui alguns exemplos. Um exemplo. Né? Os índices constitucionais da saúde e da educação são índices fixos. Então, para a educação, 25% nos estados, né? 25%, para a saúde, 12% da receita corrente líquida. Se você diminui a receita corrente líquida, como é percentual, ok, acompanha. Mas já tem um primeiro problema, que é você concede essa redução da alíquota na bomba,
né, para quem, em tese, tem carro, mais investimento, gasto do Estado em saúde e educação cai. Então, na hora de você olhar o sistema, por isso que é importante ver o tributário junto com o financeiro. Se você olhar só o tributário e falar, nossa, por que estou reduzindo a alíquota? Está na bomba aqui, está ótimo. Estou travei a base de cálculo, reduzi a alíquota, seletividade, está tudo perfeito. Então, assim, estou atendendo aos anseios populares. Até a página 2. É nesse ponto que eu acho que vale a pena chegar. É simplificar demais, né? Olha, reduzir a alíquota, reduzir a base de cálculo, o preço do combustível vai ser reduzido, mas peraí. E a saúde, né? Reduz, porque se é 25% para a educação e 12% da receita corrente líquida, e se a receita corrente líquida diminui, então os gastos do Estado também, com educação e saúde, vão diminuir. Caramba, cara, isso aí dá uma... Né? Pô, dá um TCC, hein, de fim de ano aí pra galera que ainda não tem tema. É justamente tentar trazer, porque é muito difícil, até na graduação, ou até mesmo no mestrado, às vezes difícil também a gente discutir isso lá. A gente via lá na UERJ. E é extremamente importante, cara, porque a UERJ renovou, ainda está agora com a nota 6 no CAPES, Sim. por conta dos recursos dos 25%. Que foram repassados para a educação pública. Agora você vem e fala, olha, se mexer no combustível, vai mexer no recurso da educação. Então, assim, uma questão financeira importante, como cidadão. A não ser que a arrecadação não caia, né? Aquela curva de Laffer lá. De repente o pessoal vai comer. Mas é improvável. Você pensa, vou botar o dobro de tá polemizando. O Rafael falou que 30% da arrecadação em média dos estados vem do semestre de combustível. Não, eu já ouvi Alagoas, que 90% da arrecadação do estado de Alagoas é em cima do semestre de energia elétrica, cara. É complicado, né? Sim. Aí você falou da curva de Laffer. Bem, eu sou um crítico muito forte da curva de Laffer, por quê? Esse é um mundo ideal. Explica o que é curva de Laffer, galera. Não, a curva de Laffer o pessoal tem que ouvir o episódio 6 do Diego Chiveres aqui, tá tudo lá, a gente começou sobre a curva de Laffer, né? Mas é isso, é uma corrente de pensamento que imagina que se você aumentar muito a alíquota, a arrecadação cai, porque o agente econômico vai ou buscar burlar, ou vai até inibir o consumo e tudo mais, né? Então tem um cenário ótimo em que você consegue aumentar a arrecadação diminuindo a alíquota, né? Porque você estimula mais o consumo, aquela coisa toda. E tu é crítico disso por quê? Me mostra um estudo desse que eu... Ah, não, isso é opinião, né? Me mostra um estado aí que fez isso, né? Algum local que fez isso. Virou um conceito um pouco popular. É bonito falar, né? É bonito falar, mas na prática é difícil, porque a gente vive no mercado imperfeito. O mercado é naturalmente imperfeito, tem assimetrias naturais, né? Externalidades, então assim, não dá para você chegar a esse cálculo exato do ponto ótimo, em que a tributação vai ao mesmo tempo de consumo diminuir a pressão inflacionária e também para aumentar a base econômica, aquecendo o consumo e aí aumentar naturalmente também a arrecadação tributária. É muito difícil isso. Então, assim, conversando com economistas, isso é algo muito no plano teórico. Na prática, é extremamente complicado você chegar nesse ponto ótimo. Eu acho que, às vezes, os economistas que defendem esse ponto de vista, né, da curva de Laffer, né, essa questão do ponto ótimo, esquece que o mercado é feito por pessoas, né, por seres humanos. É difícil você até lidar com isso, porque o que você falou, chega uma guerra lá fora, no exterior, que vai afetar o preço da bomba. Isso. Né? Uma mudança também de política de estímulo, que a gente está conversando, né? De estímulo fiscal para determinados carros elétricos, de repente também vai afetar a oferta e demanda tudo influencia, né, o mercado. Né? Então não é tão simples. E um ponto que o Rogério colocou, mas então, se diminuir a tributação, aumenta o consumo. Depende. Por exemplo, combustível é considerado pela economia um item de consumo inelástico, é uma demanda inelástica. Então, se você diminuir a tributação, não vai aumentar o consumo. Se você subir demais a tributação também, não vai diminuir tanto o consumo, porque quem tem carro acaba usando o carro. Vai chorar, né? Vai chorar, mas vai abastecer. Vai aparecendo lá na Globo dizendo vai abastecer. O que vai acontecer vai comprar uma moto, né? Roda de Honda Bis. Não, mas aí tem a questão do perigo, né? A chuva, né? Se chover já quem anda de moto, né? Quem não gosta de moto. Então, assim, chora, reclama, mas não deixe de abastecer o seu carro, sua moto.
Então, por isso que não tem, eu acho que para esse caso, curva de Laffer para mim é apenas uma discussão teórica e para demandas inelásticas eu acho que não vai fazer diferença, né? É diferente, por exemplo, de você diminuir e aumentar a tributação a depender de um item que não tem uma demanda inelástica. A pessoa deixa de consumir e vai para outro. Por exemplo, a carne ficou cara, eu vou começar a comprar frango. Sim. Carne de porco, que foi reinventada, essa que é a verdade, nesse ano no Brasil, né? Por conta do aumento do preço das carnes. Às vezes até linha branca, a gente fica muito comum ver isso aí na notícia. O governo vai reduzir o IPI para poder aumentar a venda de linha branca, né? Que é geladeira, aquela coisa toda, porque por trás vem todo também uma questão também de agitar a economia, gera emprego. Aí faz sentido, concordo. Aí o consumo não é inelástico, digamos assim. Tem um apelo ali, né? Caiu o preço, vou comprar, né? Sim. Agora, o combustível é difícil, né? Você fazer esse racional em cima tão simplório. Essa discussão da diminuição das receitas está posta nos debates das ações, né? Tipo assim, vamos perder receita para a educação, para a saúde. Sim, está nos ADIs. Está nas duas ADIs dos estados. Mas isso, além de perder para a saúde e educação, ainda pressiona um pouco o gestor público, porque o orçamento é conta-gotas, não é assim, não tem dinheiro empossado, não existe uma facilidade. O orçamento para os estados é um orçamento que você faz o possível, você gasta na medida do possível, né? Você cumpre os investimentos constitucionais obrigatórios, saúde e educação, paga a folha, por quê? Você não vai ficar devendo servidor e aposentado e pensionista, tá? Para manter a máquina, senão a máquina não anda. E você tem outros gastos que são super essenciais, segurança pública, por exemplo. Então, se você considerar que tem gastos fixos, vamos botar folha e segurança, eu estou colocando saúde e educação porque, de qualquer forma, é proporcional, né? Como eu disse aqui. Mas, de qualquer forma, ainda que sejam proporcionais a uma base, esses gastos fixos já comprime a margem que sobra para o gestor. É meio que uma ideia da utilidade marginal do capital. Então, assim, quanto mais você ganha, em tese, mais poder de sobra você tem para gastar em outros itens, né, que não os essenciais. Quanto menos você ganha, menos sobra para você gastar em itens não essenciais. Acaba que você gasta apenas nos itens essenciais e ainda assim, se bobear, você bate um teto e não consegue gastar nem os essenciais. O que eu quero dizer, se você já tem despesas obrigatórias, não por conta dos índices constitucionais, que são obrigatórios também, mas vamos primeiro colocar folha e segurança, tá? Só para dar 2, né? Que já comprime o orçamento, a margem de sobra do gestor público. Aí eu tenho que colocar ainda mais 25 de educação e 12 de saúde, o que sobra? Praticamente nada. Então, quando você diminui a receita corrente líquida, você não apenas diminui proporcionalmente o gasto de saúde e educação, mas como você também acaba tirando do gestor a possibilidade de tentar fazer política, né? Fazer política e ali, também de eventualmente investir em outras áreas, cultural, ou então criar aí uma política de segurança mais presente, que isso envolve gasto. Então, veja, a conta não é tão simples a ponto de olhar o preço do combustível caindo na bomba. Caramba, cara, tu vê, né? Mexeu uma coisa... Isso é muito a ambivalência do Zygmunt Bauman, né? De que o ser humano ele não consegue prever as coisas que vão decorrer da sua própria conduta. Se você vê, você diminui o preço do combustível, você vai afetar a educação, você vai afetar a receita corrente líquida do Estado, você vai afetar as despesas que o Estado tem que fazer para movimentar o próprio Estado, né? Cultura, educação, né? Saúde. Ou o Estado vai ter que rever alguns benefícios fiscais, que a gente conversa aqui, ou começar a cobrar mais a alíquota do chopp, né? Eu não gosto disso, né? Agora, pô, esse Rogério não quer beber chopp. Agora, graças à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o nosso querido Barjobi está tombado. Queria mandar um abraço aqui para o Alexandre Aragão, que deu esse parecer. Mas é isso, né? Porque o argumento era esse que a gente usava nas iniciais. Pô, no caso de alguns estados, né, que cobra armas e munição, né, chopp, né, às vezes até outro tipo de produtos, assim, bem mais supérfluos, uma alíquota menor, enquanto esses que são mais essenciais, uma alíquota lá sempre foi usado esse argumento, né?
Agora, isso tem que ser, digamos assim, uma lógica, uma política pública do governante que a sociedade está escolhendo. Né? Não necessariamente o jeito tributário vai resolver todas essas mazelas, assim. Né? A gente até que gostaria, mas tem muito a ver ali com aqueles arranjos, para quem que eu vou dar benefício. Esse benefício aqui, se eu tirar, cara, eu perco emprego. Que governante vai querer tirar emprego dentro do seu território? Não tem como, né? Acho que só o não fato... é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Só o fato da gente conseguir conversar sobre isso e o Rafael aqui também aclarar tudo isso pra gente já é importante até para quem está nos assistindo poder tomar suas decisões aí. De questões políticas, questões de voto ou não vota, em qual político que poderia ter esse tipo de visão. E você vê que essas leis... De política fiscal, né? Não, essas leis, cara, acho que teve um voto contrário. Quer dizer, não teve nem aquela guerra assim de aprovou por maioria apertada, não teve uma abstenção e um voto. Tipo assim, esquerda, direita, oposição, centrão. Parece que não dá uma ideia de não ter deliberação, né? Não deliberaram. Não foi isso, quórum, foi assim. Foi quase unânime. Eu não sei exatamente, mas foi um quórum alto, realmente. Eu não tenho a certeza. Mas tem essa de oposição ou situação, foi todo mundo nessa carona aí, cara. Muito populismo, né, fiscal, digamos. E foi isso, também esse foi um outro ponto que os Estados colocaram, porque não teve debate. Uma deliberação, não teve né? um diálogo interfederativo. Entendi. Aquela ideia de consenso, né? Vamos debater aqui, chegar num consenso possível. Não é um consenso ótimo. O Supremo tenta fazer. Não teve uma audiência pública antes Então. chegou teve. a. Em uma Você das Você foi uma ADIs. delas? Não fui. Ia falar mais gente mais Fora das câmeras. Em uma das ADIs, né, de relatoria do Gilmar Mendes, ele buscou ele criou uma câmara de conciliação, né, no âmbito dessa ADI para tentar resolver, equalizar minimamente essa questão e criar um ambiente de diálogo, porque de fato não teve um diálogo interfederativo. Né? E esse que é um ponto também. O fato de colocar o CMS, aliás, o combustível como item essencial, não teve um debate para definir. Porque, veja, essencialidade é algo que varia no tempo e no espaço. Vou dar um exemplo. Linha telefônica na década de 80 era inventariável. Né? Tinha linha telefônica, celular... O próprio celular, né? Era sorteado, né? Na década ali, quando começou aqui em 95, 96. Tinha que ser sorteado para ganhar uma linha, né? Hoje em dia, cara, acho que o jovem hoje de 25 anos, né? De 20 anos, não tem... Nem imagina o que era, né? Um sorteio de linha celular. Antes era um patrimônio, hoje é um serviço, né? Verdade, mas a gente telefone era patrimônio. Você fazia inventário, você podia alugar, cara. Eu lembro, eu cheguei a pegar execuções fiscais de linha telefônica, cara. Penhorar linha telefônica. Penhorar linha telefônica, isso é inviável hoje em dia. Vai penhorar, tem como, né, cara? Então, assim, a discussão de essencialidade, portanto, da aplicação da seletividade, não é algo a priorístico, você vai escolher lá um item e pronto, isso aqui vai ser essencial a partir de agora. Há uma construção de um conceito naturalmente determinado que você vai trabalhando com a zona de certeza positiva e negativa, essa zona de penumbra. Até como o Lodge coloca, até a franja marginal do conceito. Marginal. Né? Falar um pouco aqui de conceito indeterminado, que não é o caso. Mas o combustível precisava de ter uma discussão mais amadurecida para definir se de fato é um item essencial. Porque, veja, quem abastece o seu carro, basicamente a classe média alta e alta. Mas você fala, mas o trabalhador que anda de ônibus. Bem, o Uber, cara. Os aplicativos, né? Que te quebrei, né? Não, mas antigamente não tinha. Antigamente não tinha. Mas, de qualquer forma... Antigamente não tinha. Ainda que seja um trabalhador que use Uber, ainda assim, a gente não está falando da classe C, D, não, a gente está falando dos miseráveis. Esse é o ponto, que é a base. Miséria, né? Que é a base. Né? Da pobreza. Você pode alcançar ali talvez um ou outro classe média baixa, classe média média. Sim, verdade. Mas essa margem aí da classe C, D e E não chega. Até porque, até estão dizendo que está aumentando, né, desigualdade, miséria e tudo mais de novo no Brasil, mas tem essa questão mesmo dos recursos que chegam a essa classe que mais precisa do Estado. Isso. É uma classe que mais precisa do Estado. E ainda que diga que eles andam de ônibus, tudo mais bem. Primeiro, o ICMS sobre o transporte, em geral nos estados, ele tem isenção. Né? Fala, mas e o combustível? Bem, primeiro, é um contrato de concessão. Então, se é um contrato de concessão, não necessariamente a diminuição de um item, né, de consumo ali do concessionário de transporte público vai acabar repercutindo no valor da tarifa. Isso depende muito daquelas cláusulas econômico-financeiras do contrato, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Então, não é um efeito direto, é muito
indireto e eventual. E mais, o combustível é um insumo, então ele acaba sendo creditado pelas concessionárias, pelas empresas como insumo. Então, de qualquer forma, não vai ter necessariamente uma repercussão a ponto de diminuir, por exemplo, o custo de uma tarifa para quem anda de ônibus. Por isso que, em geral, não, parece, né? Vamos colocar aqui de uma forma, esse é o argumento dos estados que eu estou apresentando aqui, mas, em regra, esse tipo de análise de seletividade do combustível é uma análise que se prende muito àquele valor da bomba, não olha, como eu falei, gasto, saúde e educação, não olha, por exemplo, os verdadeiros consumidores, e aí, não olha o cofre do Estado como um todo, né? Porque olhar a seletividade, ela é a seletividade do sistema. Você pode escolher uma ou outra mercadoria. A partir do momento que você bem colocou lá, né? A partir do momento que o Estado escolhe utilizar a seletividade, ela tem que ser cumprida. Mas na hora de você escolher o item ou outro, você tem que escolher o item ou outro com muita parcimônia, tem que entender, né? O cofre é um só. Se diminui a tributação, a arrecadação, né, de um item, necessariamente eu vou ter que olhar também para a minha despesa, para saber onde eu estou tirando de um lugar e estou deixando de aplicar onde. Né? Então, às vezes, tem um outro item, já que a tributação sobre o consumo a gente está falando, tem outro item que é mais essencial. Então, assim, sob o ponto de vista de dignidade da pessoa humana, né, para atender pessoas que realmente necessitam, medicamento, talvez por exemplo. O medicamento costuma ter isenção também. Mas, assim, de qualquer forma, talvez, para atender o vetor axiológico da seletividade, dignidade da pessoa humana, tenha que ter um debate mais amadurecido. E esse foi um dos grandes pontos também que os estados colocaram nas duas ADIs. Um debate amadurecido sobre a seletividade, sobre os itens essenciais. Tema importante. E aí, Rogério? Não, eu queria, Rafael, até para, assim... Pra gente encerrar, né? Terminando... Porque cara, acho que a gente bateu o recorde agora. Eu perdi a hora aqui, desculpa. Não, mas o tema requer. Hoje vai ser aquele podcast igual do Inteligência Limitada lá, que é 4, igual falou que tem 5 horas. Gente. Aí tu mata a agenda aí, né? Da Procuradoria, das nossas, né? Mas... Para finalizar, seu feeling, como que você acha que isso tudo vai, digamos assim, a gente está no meio do olho do furacão, literalmente, né? Já teve lá o ponto de partida, que foi março, que você falou, e a gente está aí no meio do jogo, assim. Você acha que realmente vai sair esse convênio, a coisa vai se pacificar, os estados, de alguma maneira, pretendem assimilar, ou não, vão discutir... Realmente, porque teve esse ambiente ali de tentativa, que você falou que o Gilmar Mendes tentou. Ainda tem ambiente. Está tentando, né? Não foi, essa via não foi fechada, não. O que eu acho que... Bem, a gente vai fazer um exercício aqui, talvez, de uma futurologia. Né? Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Os estados estão cumprindo a decisão da André Mendonça, então... Tem que cumprir, né? Tá ok? Eu acho que essa decisão será cumprida e permanecerá, assim, sendo cumprida assim. Média móvel dos últimos 60 meses, com alíquota geral, né? Então, um pouco da Lei 92, um pouco da Lei 94, até que essa questão seja decidida nessa Câmara de Conciliação, ou então, se as tratativas, negociações restarem frustradas, o Supremo decide isso. Vai ficar para o ano que vem, para o próximo presidente da República aí. Também o feito político também já. Que a questão política sempre influencia. É isso então, né, Rogério? Batemos o nosso recorde aí. Batemos, a gente quer agradecer aqui demais o Rafael, que é um tema... Falei muito, né? Não, que isso, não, cara, a gente gosta. Tema, assim, complicado. Complicado e aclarou muito bem, né? Envolve, claro, muitas questões do tributário, mas na base do atropelo, né? A gente gosta sempre de botar as coisas tudo na sua caixinha, organizadinha. Aqui não, aqui vem uma lei, depois vem uma liminar que revoga a liminar para revogar não só o anexo, como todo o ato, enfim. Foi complicado para você esses dias aí, né? Faço ideia. Mas obrigado por vir aqui colocar toda essa sua experiência, sua vivência aí também, explicar para a nossa audiência, né, Júlio? É isso aí, então a gente está terminando. Rafael também, agradeço aqui, Rafael, amigo aí de mestrado de UERJ, né? De Jobi. De Patrimônio Cultural. Patrimônio Cultural, né? A gente chegou a fechar o Jobi. Não... Acabou. Fechado no bom sentido. Estava bebendo água aí. Suquinho de laranja, né? Então é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever no canal. É isso aí, vamos se inscrever no canal. Vamos deixar seu like também. Isso que eu estava esquecendo de pedir o like. Compartilha com os amigos. Também esqueci de pedir. Compartilhe também, gente, com os amigos, Comenta aí, com os grupos aí, que né? vocês acompanhem, comentem.
E é isso aí. Muito obrigado aí, Rafael. Eu agradeço. Obrigado aqui o Wesley também, que já vai virar tributarista daqui a pouco. E é isso aí. Um grande abraço, galera. Até a próxima, até o próximo episódio.